E vai dar ruim para o senhor Nicolas Ferreira. Olha só o que aconteceu. O Mark Zuckerberg, dono da Meta, que é a empresa aí dona do Facebook, Instagram e o WhatsApp, anunciou na semana passada guerra contra os países da América Latina. E eu falei aqui, quem é plantonista já estava sabendo. O Trump colocou o Elon Musk para atacar as democracias da Europa, porque lá o Twitter é muito utilizado, e colocou o Mark Zuckerberg para atacar as outras democracias, principalmente da América Latina. Eis que menos de uma semana depois do Mark Zuckerberg anunciar isso, ele passou a fazer o mesmo que fez lá atrás em 2013. Ele está manipulando o algoritmo das suas redes sociais para promover a extrema-direita. E ontem ele promoveu hoje, um post do Nicolas, que está aí completamente fora da curva do algoritmo, mostrando uma manipulação fortíssima de gente de dentro do Instagram para que, e aí é coisa mundial, viu, da Meta mesmo, ordem de cima, para que os posts dele e da extrema-direita sejam aí catapultados, para que todo mundo veja. O Nicolas fez um post com mentiras contra o governo Lula, que já foi visualizado aí por mais de... a última vez que eu vi tinha 170 milhões de pessoas, de visualizações no post dele. Agora, nesse exato momento, está com 212 milhões de visualizações aqui o post do Nicolas Ferreira. Tem uma coisa, desde o dia 1º de abril, aliás, 2º de abril do ano passado, o Instagram tem uma regra que posts políticos só aparecem para os seus seguidores. A não ser que alguém compartilhe nos stories, aí a pessoa que segue, quem compartilhou vai acabar vendo nos stories, ou que alguém mande por mensagem direta, ou compartilhe o link. Fora isso, o seu post ele não vai aparecer para quem não te segue. Aí você deve estar pensando, mas Thiago, se o Nicolas tinha 12 milhões de seguidores, como é que o post dele apareceu para 200 milhões de pessoas? Pois bem, o Mark Zuckerberg mandou as regras da própria plataforma dele para o espaço e passou a promover aí fora da curva. Para quem não está lembrado ou lembrada, ou para quem é mais jovem e era criança ou adolescente em 2013, eu vou te lembrar o que aconteceu entre 2013 a 2016, que foi o pré-golpe contra a Dilma. O Facebook passou a mudar o seu algoritmo naquela época para ali fazer com que páginas de extrema-direita, a gente ainda nem usava essa nomenclatura, páginas contra Dilma Rousseff, tivessem um alcance muito maior e muito fora da curva com fake news. Inventava-se todo tipo de mentira contra Dilma. Tinha algumas páginas muito famosas que eram Vem Pra Rua, TV Revolta, Revoltados Online e algumas páginas ali ligadas ao MBL, e essas páginas não todas eram, algumas poucas. E as outras eram só de extrema-direita aí, só, né? E essas páginas tinham um alcance ali muito maior. Eu trabalho com redes sociais desde o Orkut. E eu trabalhava com Facebook, com futebol. Inclusive, se você aí torce para algum time de São Paulo ou do Rio de Janeiro, muito dificilmente, nessa época, você não recebia conteúdo meu. Porque mesmo se você não seguisse minhas páginas, o conteúdo que a minha empresa fazia viralizava muito no Facebook. Era assim, todo mundo consumir o conteúdo. Enfim, voltando a isso. Eu, como especialista, vi ali que, olha, o Facebook está ali mexendo alguma coisa no algoritmo, manipulando para que essas páginas contra a Dilma tenham um alcance muito mais alto do que deveriam ter. Até pelo número de curtidas, de comentários versus o alcance, você via que o alcance estava muito mais alto do que a proporção que deveria ser. E eles também faziam uma coisa que ia contra qualquer especialista de Facebook diria, que era o quê? Eles publicavam a cada 3 minutos. A cada 3 minutos uma publicação nova. Qualquer especialista de redes sociais vai te falar, olha, se você fizer posts seguidos, os seus posts vão flopar, eles vão cair. Você tem que fazer post ali no horário certo, tudo mais. Eles não. Eram trocentos posts por dia e todos eram distribuídos para o Brasil inteiro. Isso para minar a Dilma. Mesmo assim, conseguimos ganhar a eleição de 2014 e tenho orgulho de dizer que o Plantão Brasil foi a página de esquerda, pró-Dilma, que teve maior alcance. Foi um alcance de mais de 100 milhões de pessoas em 3 semanas. Na esquerda foi o maior alcance. As de extrema-direita tinham um alcance muito maior por causa do algoritmo. Aqui, o que acontece é a mesma coisa. O Mark Zuckerberg está manipulando o algoritmo do Instagram. Exatamente para que o Nicolas consiga ter aí, não só o Nicolas, virão outros, tá? No futuro. Prepare-se. Começou a guerra. Acontece que o Nicolas cometeu crimes aí nesse vídeo. Ele se defende dizendo, eu não disse que o Pix vai ser taxado. Ele insinuou, né? O Nicolas falou, o governo Lula prometeu que não ia taxar as compras da Shein, mas taxou.
o Nicolas votou a favor de taxar as compras de blusinha, compras internacionais, tá? Ele critica, só que ele votou a favor, ok? Inclusive, isso foi uma demanda do bolsonarismo. Esse projeto aí era do bolsonarismo, saiu do Luciano Hang. Aí, ele cita outras coisas ali, outras mentiras contra o Lula, e ele insinua que o governo está monitorando as pessoas. Só que olha só o que acontece. O que ele usa ali para atacar o governo, que a imprensa usa, para quem não sabe, essa fake news não começou no bolsonarismo, começou na Globo. O Globo fez uma matéria faz uns 10 dias falando que o governo ia monitorar quem ganhasse mais de 5 mil reais por mês. Aí essa matéria saiu no UOL e saiu na imprensa. Aí a extrema-direita abraçou essa mentira para dizer que sim. O que o governo estava fazendo é uma portaria que quem quiser aí pode ver, é o Instituto Normativo 2219 de 2024. O advogado Lucas Mourão estava aqui mostrando. E aí você vai lá nessa normativa, ela faz o seguinte, ela revoga como era antes. Antes, qualquer operação, Pix, cartão, qualquer operação acima de 2 mil reais por mês, e aí se você enviava um Pix de R$1.000 e recebia um Pix de R$1.000, já dava 2 mil. Recebeu 1.000, enviou 1.000, 1.000 mais 1.000, 2 mil. Era monitorado. Para pessoas jurídicas, era 6 mil. O governo revogou isso, nessa normativa aí de 2024, e mudou o limite de 2, o limite mínimo de 2 para 5 mil. Ou seja, o governo Lula afrouxou a fiscalização. Era 2 mil, virou 5. Era 6 mil para pessoa jurídica, virou 15. A imprensa pegou e falou, o governo está monitorando as pessoas. Aí, sabemos que no Brasil, muita gente tem trabalho informal. E muita gente que tem empresa, tem trabalho formal, também recebe informalmente e não declara tudo que recebe. Então, muita gente, mesmo gente que não precisa pagar imposto, tem medo e acha que, talvez eu esteja errado, eu vou me ferrar, e acha que está sendo monitorado. Sendo que o governo afrouxou o monitoramento. Aí a extrema-direita foi e nadou de braçada na fake news da imprensa. Então, veja, isso começa com imprensa. Aí, imprensa que vamos lembrar, financiada pelo mercado financeiro, pela Faria Lima, pelos banqueiros bilionários. Lembremos a imprensa que disse faz alguns poucos dias o seguinte: o Globo Merval Pereira, cavalo de pau. No mundo financeiro, acredita-se que só um cavalo de pau pode nos salvar. Uma maneira delicada de dizer que só um outro governo, não esse, colocará o país nos trilhos. Quer dizer, os bilionários do país não estão felizes com o Lula porque eles não estão sugando da população como podiam fazer no governo Bolsonaro. E aí eles começaram. A imprensa começa, a extrema-direita abraça, e aí o Mark Zuckerberg vai lá e manipula o algoritmo. Só que o Nicolas cometeu um crime, ele fala, eu não cometi fake news, eu só insinuei, não sei o quê, só que tem um problema, que é o seguinte, ele causou pânico nas pessoas. Aí você vai ver o seguinte, ontem foi o dia em que o Pix foi menos utilizado desde sua criação. Foi a maior queda na utilização do Pix desde a sua criação. O número de transações de Pix tem maior queda desde sua implementação. Isso é crime contra a economia popular, isso dá cadeia. Ele está causando pânico em inúmeros comércios, gente aí de bem, que acredita que, olha, nossa, se eu receber um Pix aqui e eu não declarar direitinho, o governo vai me taxar e ainda vai me multar, nossa, vai acabar para mim, sendo que o tal do monitoramento já existia antes com um limite bem menor. Se qualquer comerciante aí recebesse 3 mil reais, seja em Pix, em cartão de crédito, enfim, e gastasse 3 mil reais em Pix, 3 mais 3, 6, já estava ali no monitoramento, entre aspas. Agora é 15 mil. E aí você pensa, caramba, peraí, eles inverteram tudo por quê? Aí você tem que pensar que sempre quando tem alguma coisa, tem alguém ganhando. Sempre. Se tem alguma coisa assim, tem alguém ganhando dinheiro do outro lado da história. O que acontece é que o Pix fez com que as pessoas parassem de usar cartões. Antes você usava Mastercard, usava Visa, e tudo que você pagava no débito, a Mastercard ou a Visa pegavam 1 a 3% ali do comerciante. No governo Temer, ele colocou uma normativa ali que as pessoas poderiam, as empresas poderiam cobrar mais para quem pagasse no cartão. Por quê? Porque aí as operadoras de crédito iam lá e comiam uma porcentagem ainda maior, chegava até a 5%. Pois bem, quando chegou o Pix, aí não tinha mais isso. Aí Visa, Mastercard e os bancos que também levavam uma porcentagem pararam de ganhar essa porcentagem aí. Aí você imagina
bilhões e bilhões e bilhões de reais. Foram mais de 100 bilhões de reais movimentados em um único dia no Pix, no seu dia de recorde. E aí, a Visa, Mastercard, o Bradesco, Itaú, etc., não ganhavam 1%, 2%, 5% disso. Pô, é muita grana que eles estavam deixando de ganhar. Então eles passaram a atacar o Pix. Então a imprensa passou a atacar o Pix, aproveitou que também podia ali bater no Lula para colocar na população que o governo estava monitorando as pessoas. Aí a extrema-direita nadou de braçada e aí usou o fato de que tem aí o Mark Zuckerberg e o Elon Musk também, né, que diz que quer comprar o TikTok agora, e eles estão ali usando isso para fortalecer a extrema-direita. Então quem faz um discurso desmentindo ou um discurso com a verdade é ali censurado. Por quê? Porque se eu fizer um post, e eu faço posts no Instagram quase todos os dias, o meu post só vai passar o número de visualizações do número de seguidores que eu tenho se eu tiver muito compartilhamento. Mas muito compartilhamento mesmo. Para eu chegar a 500 mil no Instagram é muito difícil. Eu que tenho 300 mil seguidores. Quase 300 mil, um pouquinho a menos. É muito difícil. Tem que muita gente compartilhar. O Nicolas tinha 12 milhões, ele ganhou 1 milhão de seguidores aí nas últimas 24 horas. Para o post dele passar, é rápido. Por quê? Porque eles manipulam o algoritmo. É isso, então é uma regra para toda a esquerda e campo progressista e uma regra completamente diferente, ainda com um impulsionamento enorme para a extrema-direita e suas mentiras. Isso está só começando, tá? Desde que o Mark Zuckerberg declarou guerra, eu sabia que isso ia acontecer. É por isso que a gente já está formando grupos aí de produção e distribuição de conteúdo para enfrentar a extrema-direita nas redes, porque vai começar uma guerra gigantesca e a esquerda não sabe atuar nessa guerra. Eu vi gente, por exemplo, culpando o Haddad, falando, olha, o governo devia ter feito uma campanha de esclarecimento antes dessa normativa. Para quem não sabe, essa foi a normativa número 2219 de 2024. Imagina se o governo tivesse que fazer uma campanha de esclarecimento sobre cada normativa aleatória tomada aí pelo terceiro escalão do Ministério da Fazenda, lá da Receita Federal, que acontece no governo. Imagina. Pior, como é que o governo ia prever que você afrouxar o monitoramento ia causar uma fake news que era o oposto, dizendo que você está ali monitorando as pessoas e dizendo que vai taxar o Pix. Quer dizer, olha só como são as coisas. Quando o governo começou a correr atrás, o governo fica correndo atrás do rabo. Quando o governo começou a desmentir que o Pix ia ser taxado, a fake news mudou. Não é mais taxação do Pix, agora é monitoramento dos cidadãos. Agora estão quebrando seus sigilos, olha só que coisa. É isso. Então tá sempre ali no imaginário da população alguma coisa ruim contra o governo. Essa é a estratégia que foi utilizada lá atrás para tentar derrubar a Dilma. Não conseguiram em 2014 porque a Dilma ganhou a eleição e conseguiram em 2016. Ficaram 2015, 2016, ou seja, 2013, 14, 15 e 16. Aí em 2017 isso diminuiu muito, esse impulsionamento aí do Facebook e depois do Instagram à extrema-direita, e aí de 2018 em diante começou a diminuir muito, porque aí União Europeia, Brasil, enfim, outros países começaram a ir para cima das redes sociais. Acontece que depois da vitória do Trump, eles estão extremamente empoderados. Temos aí os dois homens mais ricos do mundo e poderosos, que são Elon Musk e Zuckerberg, ao lado do futuro presidente dos Estados Unidos, falando, ó, a gente vai ditar a regra que a gente quiser e pronto. Eu dei uma sugestão no Twitter e dou aqui no YouTube. Muita gente que participa aí do governo sabe, assiste aqui o Plantão Brasil. O governo Lula deveria, para ontem, não é hoje, daqui a pouco não é daqui 5 minutos, não é amanhã não, para ontem, o governo Lula deveria entrar em contato com as redes sociais chinesas e falar, olha, por que vocês não vêm aqui para o Brasil? Vocês estão aí só na China, o Brasil é um mercado multibilionário, entrem aqui, porque não vai dar, e eu vou falar, vai ser muito difícil o Brasil banir o Facebook e o Instagram lá na frente, banir o Instagram, vai ser muito difícil. E o Instagram vai ser usado para derrubar o Lula, tá? Não pense que não. E quase todos os brasileiros têm acesso a isso. Isso é só uma amostra grátis. O Mark Zuckerberg está mostrando o seguinte, olha, em menos de 24 horas, eu consigo fazer qualquer um ter um alcance maior do que se o Lula sair em rede nacional de rádio e TV em horário nobre. Se o Lula fizesse um discurso de 10 minutos no meio do horário nobre, ele não teria o alcance que teve o post do Nicolas. Isso que o Mark Zuckerberg está mostrando e esfregando na cara. Ó, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser, eu derrubo mesmo.
eu faço as mentiras terem um alcance que você pode ter toda a imprensa desmentindo, e não temos. A imprensa é cúmplice, e você não vai conseguir fazer nada. Chegou ao ponto de que o governo Lula está tão perdido, eu vou falar, nessa aí eles não esperavam. Eu já esperava que ia acontecer, porque eu lembro muito bem como foi em 2013. Em 2013 a 2016, o PT era analógico. Aliás, ainda hoje a esquerda é bem analógica. Eu não, então eu lembro, eu já sabia do potencial. Agora, o que fez o governo? Recuou. Recua da medida, volta a monitorar 2.000 e 6.000. Ou seja, recuou, o monitoramento é maior. O governo recuou da medida. Só que quando recua, a imagem que passa é que o Nicolas estava certo. E aí, para milhões de brasileiros, o Nicolas sai como herói. Essa é aí. O governo está completamente perdido, não sabe nem o que fazer. Tá ruim, viu? Tá muito ruim, porque agora vem o Mark Zuckerberg para cima. Mas vai ficar pior para o Nicolas, por quê? O deputado Boulos já disse que acionou a justiça para processar o Nicolas. O advogado-geral da União, que também está bem perdido nessa aí, já falou aí, demorou, mas falou que vai processar o Nicolas aí, e o Ministério da Fazenda também vai processar o Nicolas por crime contra a economia popular. Muito em breve a Polícia Federal vai entrar no caso aí contra o Nicolas, porque ele está causando bilhões de prejuízo à economia do Brasil, porque muita gente acha que está sendo monitorada, muita gente tem paranoia, até gente que não deve nada tem paranoia, a pessoa não quer ser monitorada. Tem gente que diz, mas Thiago, quem não deve não teme. Olha, tem gente que não deve e teme, porque a gente vê injustiças acontecerem todos os dias. Eu, inclusive, eu vou falar, tinha mandado de prisão contra mim por não pagar pensão para um cara que espancava e tentou matar minha mãe. Olha o tamanho da injustiça. Eu tinha que pagar para esse cara, sendo que ele nem precisa. Esse nível. Quer dizer, tem injustiça todos os dias, então as pessoas temem, mesmo as que não devem. E muita gente, principalmente as pessoas mais pobres, que fazem bico e tudo mais, empresta o cartão para parente, para amigo e tudo mais, pensa, vou entender errado aqui a minha transação, vão me cobrar, vão me taxar. E a pessoa teme, mesmo sem dever. Então não adianta falar isso, a gente tem que pensar como a população pensa. E aí o que está acontecendo agora? Polícia vai para cima do Nicolas, essa primeira aí, está causando bilhões em prejuízo para a economia, e agora o governo vai começar a ir para cima das redes sociais, que parece que ligou ali um alarme, parece que finalmente ligou um alarme. Muito bom que o Mark Zuckerberg deu uma amostra grátis do que ele pode fazer antes de ligar 100% a sua máquina, porque parece que ele ligou aí em poucos posts da extrema-direita que tiveram um alcance muito maior. Não foi só esse do Nicolas. Alguns outros posts da extrema-direita repercutindo isso também tiveram alcance enorme. Os da esquerda, não. Os da esquerda não saem da bolha. Não saem da bolha porque o Instagram não permite. É isso aí. Essa é a nossa situação hoje. Quem quiser aí se voluntariar para combater a extrema-direita, vai aí nos comentários que eu vou fazer um chamado aí nos próximos dias para todo mundo se cadastrar para se voluntariar. Falou!